Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Então, eu queria partilhar o que foi falado na escola, né? Meu Deus, é muito importante, meu Pai do céu, a gente tem que ouvir muito, muito essa escola e entender tudo o que foi falado, prestar atenção em cada palavrinha e colocar em prática. Também não adianta só ouvir, prestar atenção, perceber que temos isso, que temos os problemas, né, que Jesus falou, que pode ter algum problema, alguma trava, alguma coisa que está na nossa alma, que está impedindo a divina vontade de reinar plenamente. Não adianta só perceber, saber que tem e não mudar, né? E não mudar, e não fazer algo assim, bem real, né? Para mudar, ter uma mudança real de vida, né? De conversão. O que Jesus fez foi trazer a luz, ele traz a luz para a gente entender o que é o problema. Só que tem que ter uma disposição nossa de mudar para poder não continuar acontecendo esse problema, para a gente tirar a venda dos olhos, né? Então, assim, foi muito sério tudo que ele falou. Muito sério, muito sério. Então, assim, por que que a gente não... Ai, meu Deus, é muita coisa que ele falou, assim, veio muita coisa na minha mente, muita... Mas vamos lá, Senhor, deixa eu usar a minha boca para falar o que o Senhor me mostrou, o que eu entendi, o que o Senhor me mostrou, né? Então, tá tendo um problema para a gente entender, para a divina vontade realmente reinar plenamente, para Deus ter essa liberdade plena na nossa alma. E tem que acontecer um processo que eu entendi assim, né? O que Jesus está mostrando? Um problema para poder entender o livro do céu. Esse foi uma coisa que ele mostrou assim claramente. É um problema para a gente entender o livro do céu. Que a gente não entende literalmente o que Jesus está falando no livro do céu. Ele não está sendo compreendido. E isso é uma causa, assim, de um problema lá dentro da alma. Essa questão de não entender o que está sendo falado no livro do céu, essa como se fosse assim, Jesus me dá uma palavra assim, isso que ele está mostrando, da gente não entender o que está escrito no livro do céu, é consequência de um problema que tem. Tipo, seja, a gente tá cego, né? Como ele falou, eu achei muito interessante ele falar assim, ó, tá no mar, tá mergulhando no mar, tá lá no mar, todo mundo no mar. A imagem que vem na minha cabeça, a gente mergulhando no mar, mas com uma venda nos olhos, né? Como foi falado. A gente mergulhando, tá no mar da divina vontade, mergulhando, mas tem uma venda nos olhos. Tem uma venda nos olhos. E aí ele vem mostrar qual é essa venda nos olhos, o que é isso que está tampando a nossa visão, para poder enxergar claramente essas verdades, entender claramente e viver exatamente o que está falando no livro do céu.
entender cada palavrinha. O que que é essa venda? O que que está atrapalhando? O que que está tampando seu olho? O que que está tampando seu olho? Aí ele está mostrando a questão do subjetivismo. Aí ele mostrou. E realmente, como foi falado, meu Deus, é uma graça muito grande. Ele está mostrando, ele está falando tão claramente. Para Deus falar assim tão claramente o problema, é uma graça tão grande, mas tão grande. E a gente tem que agradecer tanto, mas tanto. E reconhecer essa graça e ficar meditando, entendendo realmente o que ele está falando. Tira o olho de nós mesmos, tira, 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 olha para ele, olha para a boca dele, fica prestando atenção em cada palavrinha que ele está falando. E ele falou que o problema, essa venda nos olhos, é o subjetivismo, é o egocentrismo. Aí, o que que é isso? O que que é isso? Assim, o que eu vejo são sinais dessa doença, são os sintomas dessa doença. Quando a gente está olhando para nós mesmos, a gente dá sinais. Quando a gente tem uma doença, que é essa doença do subjetivismo, ela dá sinais. Toda doença, ela dá sinais, não dá uma... Tem sintomas, tem sintomas. Toda doença tem um sintoma. Né? Por exemplo, você está gripado, o sintoma é a tosse, a garganta, o pigarro aqui, ó, a tosse, a febre, são sintomas. O sintoma não é a doença em si, é um sintoma. Então, tem uma doença chamada subjetivismo da alma, egocentrismo. E o sintoma disso, você fica olhando para você. Tudo que Deus fala, você olha para você, para ver se você tem aquilo na sua alma. Tudo que você vai ler, você fica girando em torno de você mesma. Tudo que você lê, toda meditação que você faz, você fica olhando se você tem aquilo. Tudo você coloca você na conversa. Tudo. Você fica olhando para você, para ver se você tem aquela coisa ali que Deus está falando. Ah, ele está falando ele está explicando sobre, como eu falei no outro áudio na hora que eu estava gravando, né? Ele está falando sobre as almas com a falsa devoção. Aí ele está falando, ele está desabafando sobre isso. Sobre as almas na igreja, sobre os religiosos, sobre os leigos que não recebem o sacramento com a devida disposição. Ele está desabafando com você. Você é filho, ele quer te ter como um filho da divina vontade, uma companhia para ele. Ele está desabafando com você sobre isso. E você olha para você. Nossa, o senhor está falando de mim, será que eu tenho isso? Eu sou assim. Eu sou assim, eu tenho isso, eu também sou assim, eu não tenho a verdadeira disposição. Você começa a se avaliar. E esse ficar se avaliando, é outro sintoma de outra doença. É um sintoma de uma doença chamada querer a estima, querer ser estimado. Você fica se avaliando tanto. Por que que você fica se avaliando tanto? Por que que a gente fica se avaliando tanto, tentando entender se eu tenho, se eu não tenho aquilo? Porque você quer ter muito. E você querer muito ter algo, ter o que Deus está falando, no fundo, pode ser porque você quer ser reconhecido como aquele, como divino, que é o que Jesus falou naquele áudio lá que a Aline falou, nossa, isso aqui foi uma revelação que e é muito difícil essas revelações, Deus falar tão claramente que ela pegou o telefone e foi gravar, que ele falou assim, ele falou para ela assim, vocês veem que as pessoas não, eu queria falar exatamente o que ele falou, mas não lembro. Exatamente, como ela falou, tem que falar exatamente o que ele falou naquele áudio, foi incrível. As pessoas buscam, não tá buscando ele, não tá prestando atenção no que ele quer. Eu entendi assim, que ele falou assim, as pessoas não estão prestando atenção no que ele quer. Mas elas estão atentas, aprofundando no que. Tem que pegar o que ele falou. Exatamente, eu vou pegar aqui. Eu vou ouvir aqui o que realmente, literalmente, né, o que Jesus falou.
Nossa Senhora, Jesus falou assim ali, se você olhar direitinho, eles não vão no profundo do que eu quero. Eles não veem nem o que eu estou falando, mas eles vão no profundo do que eles querem comigo. Então, assim, ó, a gente pode não ir no profundo do que Deus quer, do que Ele quer, da vontade dEle, mas no profundo do que a gente quer com Ele. Então, tem que meditar isso direitinho. E no profundo do que a gente quer com Ele, que é o que foi falado na escola. A gente pode usar a nossa vontade e no profundo que Deus quer é exatamente o que ele está falando no livro do céu. Prestar atenção em cada palavrinha exatamente como ele está falando. Mas a gente pode ficar no profundo do que a gente quer com Deus. É totalmente diferente. E às vezes, como foi falado na escola, a nossa vontade, ela sabe, ela tá vendo o que Deus é. Lendo o livro do céu, a gente está entendendo o que Deus é, o que Ele pode nos oferecer, conhecendo os bens de Deus. E a gente às vezes fica olhando e acha ali, eu quero isso para mim, mas você fica interessada no que Deus está oferecendo. Ai, meu Deus, é muito complicado, Senhor. Que a gente consiga entender isso claramente. Você pode estar vendo uma forma, por exemplo, você quer, você fica aprofundando no que você quer com Deus. E aí no fundo, no fundo, no fundo, o que pode estar na nossa alma? Uma vontade muito grande de ser bonito, de ser santo, mas para ser admirado, para ser reconhecido, para ser. Você quer muito, muito, muito que Deus quer as coisas com Deus, mas para quê? Com o interesse de ser santo, para quê? Para ser visto, para ser elogiado, para ser estimado, para ser aceito, para ter o reconhecimento das pessoas. Você sempre quis ser linda, maravilhosa, santa. Você busca a virtude, mas com interesse próprio, querendo uma recompensa, que é a estima, o elogio, o reconhecimento. Sabe? Então é muito perigo, é muito, muito assim, sutil isso, é muito sutil. A gente não vê que tá. A gente pode estar num caminho profundo, profundo, profundo. Assim, profundo não, num caminho intenso, intenso de busca, de leitura todo dia. Não falha o tema, todo dia você está fazendo. Mas no fundo, você pode estar fazendo isso com um interesse muito grande, mas para se pintar, para ficar bonita, para ser admirada, para ser aceita, para ser estimada. E isso às vezes não fica tão claro na sua consciência, é uma coisa que está lá no subconsciente. Então você pode usar, é muito sério, gente, tudo que foi falado na escola é muito sério, a gente tem que, meu Deus, mergulhar nisso, sabe? Debruçar sobre tudo que Jesus falou e fazer essa análise. Mas assim, mas você está falando então que não é para a gente ficar se analisando. Não é isso, tem que entender, Senhor, ajuda. Tem que fazer essa análise, tem que perceber isso. Deus está falando sobre isso para a gente perceber e tirar. Aí, assim, quando a gente. Se você tá lendo o livro do céu com essa coisa no subconsciente, do querer ser visto, do querer ser reconhecido, você não vai entender nada do que Jesus está falando no livro do céu. Você não vai entender. Por quê? Porque o seu interesse, quando você lê, lá no subconsciente tem uma venda, tem uma nuvem na frente da sua inteligência, que é essa recompensa que você quer, que é o seu eu, que é o que você quer com Deus. Isso fica lá na frente, você não consegue enxergar.
o que Deus está falando. Porque você só vê você. Você não fica girando em torno de Deus e do que Deus quer, mas você fica girando em torno do que você quer com Ele. E só te interessa isso. E você só presta atenção no que te interessa. E o resto que Deus fala, você deixa passar batido. E você não entende profundamente o que Deus está falando tudo. E você não é essa alma que é livre, que é só para Deus. Você vive para você mesma. É muito sério, gente, é muito sério. Aí, gente, assim, isso, essa coisa, né, que fica na gente, que é assim, é o que foi falado no livro do céu, é complicado, porque nos primeiros volumes Jesus fala da santidade humana, fala muito das virtudes. E a gente pode ficar preso lá nas virtudes e não passar, não morrer totalmente para nós mesmos. Porque assim, a virtude, Jesus explica depois no livro do céu, lá nos outros volumes, né? Que a virtude, ela sempre, que é muito, muito raro não ter. A pessoa que quer virtude não ter um interesse pessoal. Não ter um interesse, uma coisa assim, da vontade, sabe, humana de si mesmo, do ego, de querer ser visto. Que a virtude é como se fosse uma flor. É a imagem da flor. Ela é bonita, ela é cheirosa, ela é linda, colorida, imagina uma rosa, bem bonita. Só que ela está fincada na terra. Ela está fincada na terra. Ela recebe vida da terra, a flor rosa. Pensa na rosa. Ela só está viva porque tem uma terra ali que está alimentando ela. Então, essa rosa é a virtude. Ela só está viva porque tem uma terra alimentando ela. E o que é essa terra que alimenta a virtude? Estima própria, interesse de ser visto. Ela quer ser virtuosa, mas tem sempre ali um pouquinho, que seja um pouco de terra, de querer que alguém veja que ela é virtuosa. E na divina vontade não tem isso. Tem que morrer totalmente, totalmente, totalmente. Não é flor, é sol. Não tem nada a ver com a terra. Não tem que ter interesse nenhum de ser visto, de ser estimado, de ser elogiado, de ser nada. De querer ser visto, de querer ser aceito, de querer ser entendido, compreendido, qualquer coisa que você queira para você. Se você ficar olhando para você, ficar girando em torno de si mesmo, muito preocupado, por exemplo, com a sua evolução, se você está entendendo, se você está isso, está aquilo, você já está olhando para si mesmo. Já tem uma terra ali que está alimentando. Isso é muito sério. Aí, assim, essa. Então, se a gente ficar muito focado em nós mesmos, você não vai focar em Jesus, não vai focar no que ele está falando, no interesse dele, porque você está sempre com o seu interesse lá na frente, com o seu interesse. E se esse interesse for de querer ser visto, de querer ser aceito, de querer ser reconhecido, de querer ser que alguém fale para você assim, que alguém te confirme a sua santidade, que te confirme, que seja uma confirmação assim, isso é muito sério. Querer ser estimado, querer ser reconhecido é muito sério. Jesus me lembrou uma coisa muito grave, meu Deus. Ele me lembrou da tentação no deserto dele. Na tentação no deserto. Quando o demônio veio falar para ele, veio conversar com ele. Está lá descrito no texto da Valtorta. Depois que Jesus fala tudo pro demônio, que ele vence, né, a tentação com a palavra que ele fala, que não adora, que não aceita, né, todas as propostas lá do demônio, o demônio começa a falar, implorar para Jesus, me adora, uma coisa horrorosa. Eu quero ser adorado, o demônio falando para Jesus. Me adora, que seja só um pouquinho. Eu quero ser adorado. Ai, Jesus, que dor. Aí Jesus falou que a gente pode estar fazendo a mesma coisa.
Eu quero ser adorado, eu quero ser estimado, eu quero ser reconhecido. Eu quero que alguém confirme para mim, eu quero que as pessoas vejam a minha santidade. Eu quero que as pessoas vejam que eu estou feliz. Eu quero que as pessoas vejam que eu tô vivendo na divina vontade. Eu quero ser adorado. Gente, é muito sério. Gente, a nossa vontade humana, a gente tem que entender o que Jesus fala. A gente tem que ir lá profundamente no que Jesus fala. Ele fala que a vontade humana é a chave do inferno. É muito séria a vontade humana. A nossa vontade, ela foi criada por Deus, linda, maravilhosa. Mas para Deus ser colocada ali, ela ser um vazio. Mas ela foi contaminada pelas trevas. A gente não pode esquecer do que aconteceu lá no Éden, no pecado original. Ela foi contaminada e ela é filha da serpente. Ela foi contaminada. O Lúcifer, ele é esse que quer ser adorado. E ele contaminou a gente com isso, da gente querer ser como deuses. Vocês não lembram, gente, lá que foi que o demônio ofereceu para Eva? O que ele ofereceu para Eva? Sereis como deuses. Vocês serão adorados. Ele contaminou a gente com essa coisa do orgulho, do querer ser, desse querer para nós mesmos sem Deus, da gente querer as coisas de Deus para ser como ele, que é o Jesus falou, interessado no que ele tem para oferecer e não nele, só nas coisas que ele oferece e não nele, não nele todo, porque quando a gente está interessado nele, é ele todo, todinho, todinho. E se ele quer fazer um trabalho na nossa alma de nos matar a nossa vontade, a nossa estima, você vai aceitar tudo. Quando alguém te humilhar, você vai agradecer. Quando você não é reconhecido, quando ninguém te vê, quando as pessoas te desprezam, você vai agradecer. Você vai ficar feliz. Porque você vai falar: Jesus está trabalhando na minha alma. Para eu ficar vazia. Porque eu tenho orgulho. Porque eu tenho essa coisa. Eu sei que a vontade humana é a chave do inferno. E eu tenho ela. Ela foi contaminada. A minha também. Eu sou tudo descendente de Adão. Minha vontade foi contaminada. Eu tenho uma doença dentro de mim. Você reconhece isso? E quando acontece uma humilhação, você entende. Quando ninguém te vê, você entende. Jesus trabalha na minha alma para tirar essa coisa de dentro de mim. Jesus está me dando um remédio. Obrigada, Jesus. Obrigada, 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 Senhor. Toda humilhação, tudo que é humilhação, que é qualquer coisa que acontecer, tudo que acontecer, tudo que acontecer, eu sei que é a sua vontade e ela está me purificando. Então você fica feliz, sempre feliz. Você sempre está feliz. Não é pesado viver na divina vontade. Não é tristeza. Não é pesado. Porque tudo que acontece, por mais dolorido que seja, você agradece a Deus porque você vê a mão dele poderosa trabalhando na sua alma. Mas é o que fala o tema de hoje. Ele não é ele que limpa, é a gente que tem que querer limpar a nossa alma. Querer limpar e tirar tudo que não pertence a Deus é a gente. Então isso é muito sério, gente. O que Jesus falou. Essa cena que ele me mostrou da tentação, que o demônio falou, eu quero ser adorado. Gente, a questão lá que foi falado do subjetivismo, isso é muito grave, é muito grave. E é muito sutil, porque isso é a mentalidade do mundo, é a mentalidade que está em vários lugares, até na igreja. E a gente foi contaminado com isso. E até aqui no grupo, como foi falado, até aqui, estudando para a divina, estudando o livro do céu, essa coisa entra, essa coisa continua, porque está aqui arraigado na gente. Sabe, do subjetivismo, do egocentrismo, de você querer ser visto, querer ser aceito exatamente como você é, querer aplauso. Isso que o demônio pediu. Me adora, eu quero ser adorado. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser adorado. Pelo menos um pouquinho, me dá esse gosto. Gente do céu, que nojo.
Ele falou isso, desse, tipo assim, eu não sabe, não sei exatamente as palavras que ele falou, mas foi assim nesse sentido. Me dá esse gostinho de ser adorado, pelo menos um pouquinho, sabe? E a gente tem essa coisa, gente. A gente tem essa coisa, pelo amor de Deus, vamos tirar isso, vamos tirar isso, vamos ouvir só o que Jesus fala. Não ficar girando em torno de Jesus, em torno dele. Só ele que importa. Só ele que importa. Meu Deus. É, é isso, Senhor. É isso. É muito sério, Jesus, é muito sério. Então, assim, é isso que eu queria falar. Acho que é, assim. Que eu não quero falar nada, Jesus. O Senhor usa a minha boca para falar o que o Senhor quiser. Que seja o Senhor só falando na nossa boca o que o Senhor quiser falar para poder. Então, gente, se não tirar essas vendas dos olhos, se não tirar essa coisa de olhar para si mesmo, de querer ser alguma coisa. Jesus fala tanto sobre isso, o nada, o nada, o nada, mas só que tem que entender o que é o nada, tem que perceber o que é esse nada, que a gente tem que ser esse vazio, e perceber e tirar, sabe? Não querer, isso depende da gente, da nossa disposição, não querer essas coisas, não querer ser visto, não querer ser estimado, não querer ser adorado. Tem, aí o subjetivismo entrou na igreja, tem esse negócio é, muito, muito assim, muito assim, como se fosse uma coisa natural que a gente já está respirando, esse subjetivismo, sabe? Então, tem que ficar muito atento para ti, porque na divina vontade não pode ter isso de jeito nenhum. Por quê? Porque assim, é, é só a vontade de Deus que importa. Quando esse subjetivismo é você colocar a sua vontade humana no trono e adorar ela e fazer só o que ela quer. É totalmente o oposto do que é viver na divina vontade. Viver na divina vontade é só o que Deus quer. Não existe, não tem mais a sua satisfação pessoal. Não tem recompensa para você. Não, você não busca recompensa para você. E a gente pode estar lendo o livro do céu, querendo usar o livro do céu, esses conhecimentos, para ter a recompensa que a gente quer, para poder satisfazer o nosso plano de ser bonita. Tipo assim, falando de uma forma simples, a gente tem um plano. Quero ser linda. Eu quero ser linda. Eu quero ter muita virtude. Eu quero ser divina. Para quê? Para ser adorada, para ser reconhecida, para ser estimada. E esse livro está trazendo o caminho para eu chegar nesse ponto de ser linda, de ser santa e ser reconhecida como santa. Não, eu não penso isso. Pode estar lá no fundo da sua alma, lá no subconsciente. E aí você usar esses conhecimentos com essa intenção, como se o livro do céu fosse uma maquiagem que você passa no seu rosto, uma roupa que você veste bem bonita e você fica linda para todo mundo te aplaudir. É muito sério. Mas Jesus não fala que a gente fica lindo, fica, mas você não busca isso. Ele fala mesmo. E é isso que é o problema. O negócio é a sua intenção. Tudo tá na intenção. Tá na intenção. A gente fica bonito mesmo. Realmente, o livro do céu, ele faz a gente voltar ao nosso posto original, ser imagem e semelhança de Deus. Deus é lindo. Só que se você busca isso, você busca ser lindo, você busca isso que Deus está trazendo, mas com a intenção, mas você não está buscando Deus, você está buscando isso. Você está buscando é isso, não buscando Deus, a vontade de Deus. Isso vai ser uma consequência, mas que você nem fica olhando para isso. Você não fica olhando atento nisso. Você fica só focado em Deus. E Ele está trabalhando na sua alma, te deixando linda, mas você nem vê. Você não vê. Porque Ele está pintando você, mas você está olhando para Ele. Ele está te pintando, Ele está te embelezando, mas você não vê nada.
Você só fica olhando para ele. Imagina que Deus está te pintando, está te vestindo, está colocando lá as joias preciosas, mas você está olhando para ele e você não vê que ele está colocando. Porque você está tão apaixonada com ele, com a pessoa dele, prestando atenção no que ele está falando, que você não vê, você não fica olhando no espelho para ver o que ele está fazendo. Você não fica olhando no espelho. É como se você estivesse no salão de beleza, vamos pensar assim, bem, bem simples. E tem uma pessoa arrumando seu cabelo. Só que você está com o olho fechado. E você não vê. E você nem tem curiosidade de ver como que tá ficando o cabelo. Você fica atento em outra coisa. Ela arrumou seu cabelo, você sai, você nem olha no espelho para ver como que ficou. Então você não fica olhando para ver como que tá ficando sua alma, como que Deus está pintando, como que tá ficando. Não, você fica olhando para ele. E assim eternamente, olhando para ele. Sem interessar e sem querer nem que ninguém veja o que ele está fazendo. Então, é muito sutil, assim, é muito sutil isso que Jesus falou nesse áudio de 30 segundos, tão pequeno, mas tão incrível que ele falou. É uma chave, assim, impressionante que ele deu. Para a gente poder mergulhar nesse mar da divina vontade, desses conhecimentos, mas sem essa venda nos olhos, sem esse tampão, como se a gente estivesse mergulhando, mas está tudo tampado e eu não estou vendo. E os sintomas disso, os sinais claros disso, de que a gente não está vendo, é você ficar muito triste, muito abatido. Nunca ver, não ter essa intimidade com Jesus, não ouvir ele falando, não ter essa comunicação com ele. Ficar muito em torno de si mesmo, olhando só para você, o tempo todo olhando para você, tudo que Deus fala. Ah, ele está pedindo para a gente meditar um trecho lá, um vídeo para falar, para ver o nosso nível de leitura. Aí o cara tá lá falando no vídeo sobre a espiritualidade carnal. Aí Jesus pediu, fale sobre a espiritualidade carnal. Aí quando você vai falar, você fala de você. Ah, eu sou assim, espiritual, eu sou assim, eu vivo assim, e eu sou assim, e eu tô muito, e eu não sei o quê. Ele não falou de você, mas você não tira você da cabeça. Sabe quando a gente não tira uma coisa da cabeça? Você fica tanto com você mesmo na cabeça que tudo que você ouve, você leva para você. Você vive no subjetivismo, no egocentrismo, um mundo ao redor de você. Tudo que todo mundo fala, você pensa que a pessoa está falando com você. E isso é uma doença tão grave que quem vive assim, a pessoa, ela pode, ela vive, ela, tipo assim, como se o mundo girasse ao redor dela. Já viu aquelas pessoas que tudo que acontece no ambiente de trabalho, por exemplo, eu já vi isso lá. Nossa, isso é terrível. Tudo que a pessoa faz é para atingir ela. Mas a pessoa não tá nem enxergando ela. Não foi para te atingir. Não, a pessoa tá lá vivendo a vida dela, preocupada com as coisas dela, e ela fala: Fulano fez isso para me atingir. Aquele outro ali, ó, tudo que ele faz é para me atingir. Então a pessoa, ela é tão concentrada nela mesma, ela não vê mais nada, gente. Tudo que ela vai ver tudo refere a ela. Fulano falou isso porque ela não gosta de mim. Aquele outro falou aquilo porque ele quer me atingir, ele tá me perseguindo. Você começa a virar uma mania de perseguição. Meu Deus, é terrível, terrível, terrível. Gente, a vontade humana é a chave do inferno. Você vai afundando cada vez mais. Você vai chegar lá no abismo. É terrível. Então, assim, Jesus trouxe uma luz imensa. Meu Deus. Uma luz imensa. Para a gente poder mergulhar mais profundamente no livro do céu e ficar só nele e conseguir entender o que ele está falando e nada mais importa, só o que ele fala. Só o que ele fala, só o que ele está falando e a gente tem que prestar muita atenção. Ele está, como foi falado, a Aline colocou de novo o vídeo lá para a gente ver do nível de leitura, porque realmente Jesus quer trabalhar nisso. E o que atrapalha o nosso nível de leitura é a gente não aprofundar na meditação, no que Jesus está falando, é porque tem essas travas, tem essas nuvens na nossa cabeça, na nossa alma. E pode estar lá no subconsciente.
E uma das coisas terríveis que coloca uma nuvem gigante na nossa alma é o subjetivismo. É ficar olhando para você. É ficar se avaliando. E se avaliando para quê? Não, eu me avalio porque Jesus fala que ele quer ver que a gente vive na divina vontade. Não, pode ser que você está se avaliando porque você quer receber uma nota 10. Ó, tô me avaliando para eu poder chegar lá no 10 para a pessoa falar que eu sou 10. Então é muito complicado isso, meu Deus. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Então vou terminar de colocar o áudio, né? Que eu parei aqui no meio do áudio para falar. Nem que eu estou falando, mas eles vão no profundo que eles querem comigo, que eu faça neles. Eles querem rever eles divinos e não o divino neles. Meu Deus, doeu, doeu, doeu. Então, assim, ó, isso que ele fala é muito sério, gente. Querer ver eles divinos. Querer nos ver divinos. E o que é isso? Terrível. Querer se ver divino para quê? Para ser adorado? Para ser aplaudido? Que é a questão lá que Jesus falou da tentação no deserto. Adorarás somente o Senhor teu Deus. E a Ele prestarás culto. Então não queira a gente querer ser adorado e querer que alguém preste culto. Meu Deus, misericórdia, Senhor. É muito sério, né? Muito sério isso. Amém.